voltar a falar de Brasil. Agora sim, está tudo pronto. A gente vai ouvir a senadora Cátia Abreu, uma importantíssima interlocutora do agronegócio. Está aqui conosco. Já me ouve bem, senadora? Antes mesmo de... Ouve, acho que sim. Ouço sim, Daniela. Maravilhosa. Muito bem. Prazer em falar com você. Prazer é todo nosso, mas é o seguinte, essa entrevista valiosa, a Cátia Abreu está indo para a COP27 também, é uma das principais interlocutoras do time de Lula com o agronegócio, uma entrevista de peso, quentíssima, ainda mais num dia como hoje, e ela foi obtida pela Thaís Arbex, que foi quem marcou. Então eu vou chamar a minha ruiva para cá, para que ela possa abrir a entrevista, fazendo aí a primeira pergunta para a senadora Cátia Abreu aqui no 360. É tudo seu, querida. Obrigada, Dani. Boa tarde, senadora. Senadora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou abrir a entrevista não falando de agro, mas falando de PEC da transição. A expectativa é que essa PEC seja aprovada ainda nessa legislatura. A senhora é senadora em exercício. A gente não sabe qual é o tamanho dessa PEC e queria que a senhora nos dissesse o que a senhora espera dessa PEC, o tamanho dessa PEC e qual é a possibilidade de ela avançar, quais são os esforços nesse momento. Obrigada, Thaís, e aqui falando o que a Daniela disse no início, né, a nossa querida Thaís, nossa ruiva preferida, né Daniela? Obrigada, Thaís, pelo convite. Eu penso, Thaís, eu tenho a convicção de que essa PEC vai ser uma PEC feita com muita responsabilidade. Eu tenho convicção de que o presidente Lula, a equipe econômica de transição, todos que estão envolvidos de vários partidos, vão tentar costurar uma PEC do tamanho que o Brasil precisa. Não cabe nenhum tipo de brincadeira, de experimento. Hoje as questões econômicas são muito claras para o Brasil e para o mundo inteiro, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E eu acredito que esse governo tem as melhores intenções, as melhores convicções para que a gente possa fazer aquilo que precisa. E não uma exorbitância para um presidente fazer o que quer e o que não quer. Eu tenho essa segurança e estarei lá pronta para defender o país, votando essa PEC que vai fazer com que o povo brasileiro possa confiar no Executivo, no Legislativo, para que nós possamos seguir em paz. Foram feitos muitos compromissos durante a campanha, durante a eleição, e agora nós temos que cumprir. Independente do presidente que tenha sido eleito, qualquer um tem que cumprir compromisso de campanha, justamente para trazer credibilidade à classe política do nosso país. Então, eu acredito muito, estarei lá totalmente vigilante, acompanhando, ajudando para que essa PEC tenha um número justo ao tamanho do manequim. Senadora Dani Lima falando aqui agora um pouco, né? Hoje o mercado está numa grita generalizada e muito forte por conta do discurso do presidente Lula mais cedo, por conta da incerteza sobre o valor da PEC. A senhora tem um diálogo muito claro com uma fatia importante desse grupo. Eu queria entender, a senhora diz, eu tenho convicção de que não vai haver qualquer tipo de exorbitância, né? Há para os aliados mais próximos uma ideia de que esse valor pode ser enxugado e que isso talvez fosse uma sinalização importante para o mercado? Porque, digo, né, muita gente chegou a falar em 200 bilhões, 175 bilhões. O mercado trabalha com um valor de 100 bilhões até aí que absorvível, digamos assim. Qual a sinalização que dá para passar hoje para numa tentativa de acalmar, serenar os ânimos e manter, digamos, o clima de lua de mel institucional que a gente viu ontem em Brasília? Daniela, eu acredito que com essa equipe que foi formada na transição, é uma equipe acima de qualquer suspeita no que diz respeito a fazer loucuras. Vamos falar um português bem claro para que todos nos compreendam. Então, o mercado não tem nenhum motivo para duvidar do equilíbrio dessa equipe econômica. São pessoas experimentadas, ex-ministros de Estado, que fizeram, inclusive, alguns do Plano Real. Então, aonde essas pessoas estão, não há risco de loucura. Eu estou completamente convicta de que esse grupo de transição
que mistura pessoas do Plano Real, economistas brilhantes do Plano Real e economistas que trabalharam no governo do PT e que também não fizeram nenhuma loucura, né? Então, eu tenho certeza que ela será justa, não será nenhum tamanho que o Brasil não possa suportar ou que venha trazer descrédito para o mercado. Eu, se fosse o mercado, se acalmaria. Eu acho que está ficando nervoso ainda com pouca coisa. Os nomes são brilhantes e tem uma história para contar. Thaís? Senadora, indo agora para a área de atuação que a senhora possivelmente fará parte. A gente trouxe ontem essa apuração que o próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer a senhora no grupo de transição do agronegócio, mas o que a gente tem visto neste momento no país é que um setor do agronegócio estaria por trás dessas manifestações contrárias ao resultado da eleição. A gente sabe que grande parte do agro apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a prioridade neste momento? Como fazer esse diálogo com o agronegócio? Como fazer com que o presidente eleito, num dia como hoje, como destacou a Dani, acho que a gente até tenha o fechamento do dólar em 5,40, se eu não me engano, que o mercado reage mal. Como atrair o agro? Como conversar com esse agro que parte ainda não aceita o resultado da eleição? Na verdade, Thaís, o agro deve ser lembrado, essas pessoas que votaram, esses que votaram e apoiaram Bolsonaro na sua forma majoritária, mas não foi 100%, dos benefícios que todos os dois governos do PT trouxeram para o setor agropecuário. Tanto o governo do presidente Lula como o governo da presidente Dilma. Então, eu acho que essa lembrança ela precisa ser trazida à tona no que diz respeito às questões pragmáticas. Então, vamos lá. Vamos falar de crédito rural, no que diz respeito a custeio, no que diz respeito a investimento, no que diz respeito ao seguro agrícola. Nós não tivemos nem um minuto de prejuízo, ao contrário. Um outro programa que é muito importante para o agro, que é o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é direcionada principalmente aos pecuaristas para a reforma de pastagens degradadas e que traz lucro e dinheiro no bolso do produtor. Dilma e Lula juntos colocaram recursos o dobro do que Bolsonaro pôde colocar. Não estou fazendo aqui uma crítica, apenas lembrando que foi colocado mais recursos para esse programa. Enfim, compras de máquinas agrícolas, reformamos o parque de máquinas todos, numa média de 45 mil máquinas por ano. Se nós pegarmos o governo do Lula com 25 mil, o de Dilma com 60 mil, foram milhares de máquinas agrícolas num preço muito razoável, num juro muito baixo. A mesma coisa com caminhões. Então, eu estou citando alguns programas aqui, e eu teria vários para colocar, inclusive para a agricultura familiar, para o Pronaf, nenhum prejuízo para o agro foi colocado durante esses dois governos em termos de crédito, de investimento e custeio. Com relação ao mercado externo, as nossas exportações e o aumento da safra brasileira, nós tivemos um aumento exorbitante desde o início do governo Lula até o final do governo Dilma. Nós tivemos um aumento exorbitante nas tonelagens de produção do país. Com relação à abertura de mercado, eu tive o prazer, o privilégio de participar modestamente disso. Nós abrimos 100% do mercado mundial que estava fechado para a carne brasileira. O único mercado aberto, verdadeiramente, eram os países árabes. Em 1 ano e meio, nós abrimos todos os países, colorindo o nosso mapa dos países com a corzinha verde. Eu fiz um mapa com a cor preta, onde significava que estava tudo fechado. E fui colorindo ele de verde. 1 ano e meio, tudo aberto. Então, eu quero fazer essa explicação, Thaís e Daniela, apenas para afirmar que o preconceito e a dificuldade é ideológica, esquerda, direita. Nós sabemos que os produtores são majoritariamente de direita, muitos de extrema direita, né? Alguns de centro-direita como eu. Então, nós temos uma dificuldade ideológica. Vai virar Cuba, vai virar Venezuela, vai virar o comunismo. Eu chego e sorri por dentro, porque o Lula teve a oportunidade de fazer isso 8 anos e a Dilma fez. Por que não fizeram?
né? E por que não transformaram aqui no comunismo quando num período que eles estavam super populares, principalmente o presidente Lula, nos seus 8 anos? Então, são argumentos que não se sustentam verdadeiramente, com todo o respeito que eu tenho a essas pessoas, mas não se sustentam, porque isso não foi feito no passado. Com relação ao MST, eu tenho a convicção que houve um amadurecimento de todas as partes, no sentido de entender que não há terras mais improdutivas no país, que nós vamos ter que encontrar estratégias, com raríssimas exceções. Se quisermos fazer reforma agrária, nós vamos ter que encontrar uma outra estratégia, que é a compra de terras para isso, que é perfeitamente possível. Sem orçamento, nós podemos comprar terras para fazer reforma agrária. Então, a invasão já não se justifica, nunca se justificou, claro, mas antigamente tinha terras improdutivas ainda no período Lula. Mas hoje é quase que impossível você encontrar terras produtivas quando as commodities estão num preço tão elevado. Senadora, para fechar aqui de minha parte, né, eu queria uma palavra da senhora sobre os produtores que estão arrastando um setor inteiro, produtores isolados, né, que estão arrastando um setor inteiro para essa discussão a respeito de golpe de Estado no país, né? Caminhões vinculados a produtores de determinadas regiões do país sendo utilizados para fechar rodovias, para acampar na frente de quartel, para pedir golpe. A minha pergunta é duas, né? São duas perguntas em uma só. Primeiro, né? A senhora ainda vê algum tipo de risco institucional ou isso está, assim, não era mais nem para a gente estar tratando desse assunto? E segundo, né? Qual é a preocupação do setor como um todo, setor que a senhora conhece toda a elite, com essa imagem de que eventualmente haveria pacto, né? Ou pactuação de produtores rurais com ruptura democrática no Brasil? Daniela, a primeira pergunta sobre o risco institucional, eu não tenho a menor dúvida, não acredito absolutamente nisso. Principalmente porque as nossas instituições se mostraram e se mostram muito fortes. Tanto a manifestação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do Supremo Tribunal Federal, de todos os tribunais, inclusive TSE, em demonstrar que a eleição foi correta e limpa. E para completar, o Executivo, por sua vez, representado pelas Forças Armadas, apresentou ao TSE um belo diagnóstico, demonstrando um relatório, não sei qual o nome precisamente agora, mas um belo relatório demonstrando que não houve falhas na votação e nem na apuração. Então, acho que isso tudo está pacificado e o que nós esperamos agora é que essas pessoas se conformem e voltem para casa. Porque eu tuitei outro dia dizendo que eu já vi greve de muita coisa, inclusive tratoraço, caminhonaço por conta de dívidas agrícolas, manifestações por conta de emprego, por conta de inflação, mas por falta de votos. Eu nunca tinha visto ainda uma manifestação pública por ter faltado votos nas urnas. Então, a extrema-direita que se comporta dessa forma, ela precisa entender que não é ela que decide a legalidade da eleição. Quem decide a eleição é o eleitor e quem determina a legalidade são as instituições, como o TSE, que assim determinou, confirmado pelas Forças Armadas em seu relatório. Então, essas pessoas precisam voltar para casa e esperar daqui 4 anos para tentar fazer com que o seu candidato, ou outro candidato, ou o mesmo candidato, possa voltar ao poder. E é assim que a democracia funciona. Nós temos que, às vezes, ficar chateados, mas nós temos que nos conformar, se quisermos ser um país democrático, que é isso que a grande maioria da população espera. Com relação à preocupação do setor, eu não entendi bem o final da sua pergunta. Senadora, eu vou ter de te interromper a Thaís rapidamente, porque o Lula está saindo agora do CCBB e tem uma expectativa de que o presidente eleito fale. Vamos ouvir um pouco. Por quê? Porque o mercado está em dia nervoso. Vamos ver se Lula vai parar para falar ali um pouquinho. Vamos ouvir. Pelo amor de Deus, eu fiz direito em 2014. Não, nesse momento o que a gente tem ali são eleitores, né, cumprimentando o Lula, contando que fez direito, que formou. A gente ainda não tem Luiz Inácio Lula da Silva falando. A gente está aqui com a senadora Cátia Abreu. Eu peço desculpas a ela porque tive de interromper a entrevista. Deixa eu ver agora se Lula segue apenas respondendo ou se está fazendo uma mensagem ao mercado. Sim, você tem que
compreender que o FIES... É o gravador de jornalista ali, ó. O FIES não é dívida, o FIES é um investimento que nós fizemos. Presidente, cuida da gente dos estudantes, presidente. Ele estava respondendo o estudante que disse que se formou graças ao FIES. Vamos seguir acompanhando. Gente, vou falar aqui em cima porque o que a gente tem são apoiadores tratando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso por 4 anos do Bolsonaro. O senhor está indo para São Paulo já? O presidente não vou no hotel. Confirmada a PEC, presidente? Eu não sei, querido, não estou negociando. Quem está negociando é o Alckmin, o Luiz Mercadante. Presidente, como é que o senhor encerrar a agenda de hoje? Calma, senhora. Tudo bem? Quanto tempo? Gente, Luiz Inácio Lula da Silva agora de novo voltou a falar como apoiadora. Eu nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso, né? Ou seja, ironizando aí, disse que o mercado está nervoso à toa e que não viu o mercado assim nervoso nos 4 anos de governo Bolsonaro. Atenção, Lula diz, nunca vi, vamos ouvir de novo? Precisando de um pouco de paz, de um pouco de tranquilidade. E eu espero que a gente consiga restabelecer. Vai conseguir. O que você achou dessa nota hoje do Ministério da Defesa? Deixa eu fazer uma foto com nós dois. Aqui, ó. Estamos muita gente. Aqui, ó, por gentileza. Já só vai Vamos ver se ele responde mais uma pergunta. E a COP? Tchau. Presidente, e a COP? A COP 27. E uma pra E a COP 27. Se encaminha para o carro, Luiz Inácio Lula da Silva, cercado ali pelas pessoas. Tá aí, o presidente eleito falou, né? Eu nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. O mercado está nervoso à toa e não viu o mercado nervoso nos 4 anos de Bolsonaro. Eu ainda tenho a senadora Cátia Abreu aqui, eu preciso me despedir dela. Obrigada. Senadora, eu peço desculpas, mas a senhora viu a notícia aqui, ela sempre nos chama, né? Para a senhora fechar, a gente tem essa fala de Lula aí. E eu quero desde já agradecer a atenção e a participação da senhora aqui. Obrigada, Daniela, obrigada, Thaís. Eu concordo, não só com o presidente Lula, mas com o vice-presidente Alckmin, quando disse que o governo do presidente Lula teve responsabilidade fiscal e muita responsabilidade fiscal. Agora, repito, Pécio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa, Guilherme Melo, são pessoas acima de qualquer suspeita em termos de prática de loucura. Tenho certeza que o teto, ele já foi mexido no teto durante o governo Bolsonaro. O teto não pode ser uma palavra proibida. Nós temos que ter responsabilidade fiscal, sim, mas nós temos que discutir e não fazer de conta que não está acontecendo nada. Jogar o teto para debaixo do tapete. Nós temos que resolver a questão social do auxílio emergencial de R$600 e com certeza teria problema se Bolsonaro tivesse sido eleito, assim como Lula eleito. Nós temos problemas fiscais, sim. Nós temos que tratar com responsabilidade e achar soluções. É a hora de união para achar soluções a bom termo e dar segurança, não só ao mercado, a todos os brasileiros. Gente, essa é a Cátia Abreu, nossa entrevistada. Conseguimos repercutir com ela ao vivo a fala de Lula, deu indicações, ela está indo para a COP, a gente vai acompanhar o trabalho todo de lá. Obrigada, senadora. Até a próxima.